Nesta postagem junina, o professor Raul nos concede a grata satisfação de conhecer a história do São João de Penedo, desde a época que se amarrava cachorro com linguiça. Quando se pautou este tema, o professor exibiu um brilho nos olhos, pois ele tinha argumentos para mais de hora. Mas eu tive, calmamente, que convencer o nosso nobilíssimo jornalista que precisaríamos reduzir o tempo de fala. Ao invés de uma poesia junina, que é por si só bastante longo, declamaria o soneto 18 de William Shakespeare. Vocês não vão acreditar, depois que ouvi-lo, que aquela história completa, história com H, totalmente verdadeira, ele conseguiu discorrer em 10 minutos e 18 segundos. Confira esta verdade e em seguida assistirão à declamação do soneto 18 de William Shakespeare, executado por mim. O que mais interessa é que esta fala do professor Raul será feita por ele em pessoa e ao vivo. Vocês assistirão agora. Amigos e amigas penedenses, o meu amigo e irmão Alexandre Tancredo Pereira Ribeiro, uma das pessoas que há décadas eu tenho em minha memória como sendo um milagre acontecido em Penedo, quando de um momento foi vítima de um acidente e teve sua saúde recuperada quando o quadro era muito difícil. E por isso eu o chamo sempre de um milagre. E entendendo que ele me faria um convite a falar sobre o São João de Penedo, o São João do Brasil, eu me preparei para dizer que o São João de Penedo, em minha memória, é assim. Na década de 60, saíamos, enquanto crianças, dentro dos carros dos nossos pais, a perambular pelas ruas desta cidade, que à época era cercada de sítios, pequenas fazendas e grandes fazendas. Entretanto, nós tínhamos aqui uma das maiores feiras do Baixo São Francisco, concentrando-se aqui os produtores dos municípios do estado de Sergipe e de Alagoas. E eram mais de 20 municípios que nos rodeavam e que traziam para cá toda a produção de agricultura que era comercializada na Feira de Penedo. Então nós tínhamos a grande feira das verduras, hortaliças e dos alimentos tão naturais, a hoje chamada agricultura familiar, além da feira de passarinho que existia ali em frente ao Que Barato, onde mais de uma centena de espécies dos pássaros nativos eram negociadas em gaiolas, e era o tempo da liberdade e da imagem de que a natureza iria se preservar ad eterno. Todo esse conjunto chama-se parte da agricultura e do homem do campo. E daí parte o São João de Penedo, onde, quando nós passeávamos pelas principais ruas de Penedo
encontrávamos verdadeiras aglomerações de fogueiras, quase que casa a casa, às portas das residências, onde as famílias se reuniam para assar o milho. E nós passávamos pela Avenida Vanderlei, repleta de fogueiras, pela rua principal do antigo Gabriel, bairro de Santa Luzia, a Rua Nova, pela João Ramalho, e aí percorríamos também parte do centro de Penedo, onde a incidência de fogueiras era menor, mas não totalmente ausente, e descíamos em direção à Rua da Santa Cruz, onde encontrávamos novamente grandes números de fogueiras e famílias a comemorarem a noite do São João. Era muito raro você encontrar as pessoas bebendo, porque a festa era uma festa muito mais tradicional da área religiosa. Mas lá, por vez, você encontrava uma mesa onde tinha um famoso quentão, e os adultos, apenas os adultos, e especificamente os homens, muito raramente mulheres, a bebericarem um pouco do álcool etílico misturado ao tipo de bebida que lhes agradasse mais. Afora isso, nós tínhamos os arraiais, que eram promovidos, um deles como o maior de todos, lá no Ouro Verde, no antigo Vaqueiro, onde o expedito era o gerente e promovia a festa do forró, que depois também foi encampada pelo Lions Clube de Penedo, e que lá também promoveu grandes bailes do São João. Mas, pipocando pelos bairros, nós encontrávamos festas de forró na Musical, na Pedra da Arara, no Nacional. De certo que em todos os locais haviam as comemorações raízes do São João. E Penedo não deixava por acaso marcas nesse período. As pessoas se dividiam como sempre se dividiram em Penedo, mas todos comemoravam ao seu modo a sua intenção de lembrar a festa do São João. Depois nós tivemos alguns avanços e chegamos até ao palhoção do prefeito José Alves, onde Penedo quase que criou uma tradição do São João. Mesmo diante de todas as adversidades da lama aos pés das pessoas, porque é uma época chuvosa, uma quadra chuvosa, mas que ninguém deixava de ir, porque era uma concentração com a apresentação de bandas, não as mais famosas do Brasil, mas as mais cheiro de terra que nós tínhamos em Penedo e região. E aí tínhamos que lembrar do Nilson da Acordeon, do Toninho, né, do Trio Copacabana e de tantos outros sanfoneiros que fizeram parte da história do São João de Penedo. Inclua-se nesse ponto um nome muito marcante chamado Zezé da Tapera, que foi um ícone aqui em Penedo, tanto como compositor, como apresentador de programa aí, Raiz Sertaneja, na emissora Rio São Francisco de Penedo, nas madrugadas das 5 horas até por volta das 7 horas da manhã, quando ele ali tanto implementava as músicas do São João, quanto as músicas de sua própria autoria,
como tinha e é lembrado pela minha geração o coqueiro da Bahia. Bares e restaurantes se movimentavam também. O Casarão, não é? Lá em frente à antiga entrada do Hospital Regional, e alguns outros, não é? Pequenos bares como a Deusdete, ali na Coab. E nós tínhamos um São João marcado pela harmonia e pelos encontros de amigos, e em determinadas regiões de sítios e fazendas das famílias para comerem a cultura da culinária nordestina do São João, o milho assado, a canjica, a pamonha, fazendo noites adentro, né, em alguns lugares, ao som do forró pé de serra, aquilo que era o São João de Penedo. Infelizmente, nós perdemos esse elan, e depois, mesmo com algumas invencionices da Prefeitura de Penedo, criando as promoções das ruas mais animadas, dos povoados mais animados, com um fulcro voltado para a política partidária, o que desconsiderava o sentido e objetivo da festa, o São João. Tenham todos um bom aproveitamento desse relato e que julguem essa fala como sendo um rebuscar, um flashback do São João de Penedo. Soneto número 18, William Shakespeare. Se te comparo a um dia de verão, és por certo mais belo e mais ameno. O vento espalha as folhas pelo chão, e o tempo do verão é bem pequeno. Às vezes brilha o sol em demasia, outras vezes desmaia com frieza. O que é belo declina num só dia, na terna mutação da natureza. Mas em ti o verão será eterno, e a beleza que tens não perderás, nem chegarás da morte ao triste inverno. Nesta linha com o tempo crescerás, e enquanto nesta terra houver um ser, meus versos vivos te farão viver.